Bom dia, igreja. Muito bom poder estar aqui nessa manhã para louvarmos o nome de Deus. Muito bom ter você aqui conosco nesse momento de comunhão, louvor e adoração ao nome do nosso Deus. Gostaria de convidar os irmãos que puderem que se coloquem de pé nesse momento. Vamos declarar para Deus nesse momento o quão importante Ele é para nós, que Ele é o motivo da nossa alegria, que Ele seja o motivo da nossa alegria, que você possa cantar essa música entendendo o que você está declarando para Deus, declarando que o ama, que o adora, e que isso possa ser um real intuito do seu coração. Vamos cantar. Perante os homens, perante tudo, quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante no mundo. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao meu. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante no mundo.
seja o intuito do nosso coração, louvar a Deus, que nós possamos sempre estar declarando a Ele todo o nosso sentimento, quanto nós amamos Ele, quanto nós adoramos a Ele, e que esse seja o intuito da nossa vida, que nossa vida seja para louvor exclusivamente de Deus. Vamos cantar isso. Mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Declare quem Ele é. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para teu louvor. Eu Queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu declare, meu Deus. Meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor. Meu Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor é o nosso Deus. Muito obrigado porque o Senhor cuida de nós e nós podemos te louvar, ó Pai, nessa manhã aqui, ó Deus. Te agradecemos pelas tamanhas obras que o Senhor faz, ó Pai, nas nossas vidas, pelo tamanho cuidado, ó
Pai, que nossa vida possa ser para Teu louvor, Deus. Possamos entender o tamanho amor que o Senhor tem por nós e ofertar, ó Pai, mais que uma voz, ó Pai, e tudo que nós temos, ó Pai, para Ti, ó Deus. Que possamos entender, ó Pai, cada dia botar em prática tudo isso que nós declaramos aqui nessa manhã, Deus. Te agradecemos por esses louvores e por esse culto, ó Pai. Em nome de Jesus que eu te oro, amém. Podem se sentar. Bom dia, meus irmãos. Esse momento será dedicado para entrega de ofertas e dízimos. Você que veio preparado, fique à vontade. Gostaria já de chamar os aniversariantes, enquanto os irmãos estão vindo. Áureo Teixeira, hoje faz aniversário. Bruna de Abreu, Adélia Matilde. Na segunda, Davi Bacelar, Moema Menezes, Adenilson Lacerda, Ivone Botelho. Na terça, Pedro Erasmo. Na quarta, Jorge Williams. Na quinta, Lúcia Ninete, Éder Lucas, Daniel Teixeira e Laís Pires. Os aniversariantes que estiverem, por favor. Enquanto isso, os irmãos fiquem à vontade para entregar dízimos e ofertas. Lembrando que primeiro, sempre as crianças. Amém? Também gostaria de convidar as crianças para estarem vindo aqui à porta. Terão um culto delas nesse momento. Estaremos orando por elas. Vamos estar orando nesse momento pelos dízimos, ofertas, pelos aniversariantes e pelas crianças, amém? Oremos. Senhor Deus, obrigado por mais um dia. Muito obrigado pela escola bíblica que o Senhor nos permitiu comparecer nessa manhã. Esse nome todo mundo consegue pronunciar. João vai trazer a palavra para nós hoje. Vamos orar pela vida do João? Fiquem de pé, por gentileza. Vamos orar para que, enquanto Deus fale ao João, também fale aos nossos corações. Jesus, muito obrigado por essa manhã. Senhor, renova nossas forças, renova nossa fé, nossa esperança, nosso amor. Obrigado por tudo que o Senhor já fez nesse mês da juventude e por tudo que o Senhor ainda fará. Te agradeço, Pai, em fé, pelas suas obras, pelos seus sinais, pelas suas bênçãos e milagres em nossas vidas. Abençoe a vida do João. Toque seu coração. Enquanto isso, enquanto ele estiver falando, também toque o nosso coração, Pai. Use o teu servo para falar aquilo que essa igreja precisa ouvir. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, nosso amigo, Senhor e Salvador. Amém. Amém. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, amém? Você pode abrir a sua Bíblia, por gentileza, em Provérbios capítulo 4, versículo 23.
Amém? Eu vou ler aqui na minha versão, depois a gente lê junto ali na projeção, beleza? E diz assim, versículo 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, pois dele procedem as fontes da vida. Vamos ler todos juntos lá na projeção? Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Que o Senhor abençoe as nossas vidas nessa manhã. Você pode curvar sua cabeça mais uma vez, para a gente poder fazer mais uma oração. Amém. Pai, mais uma vez, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado por essa reunião da Tua igreja, que nós sabemos que isso agrada o Teu coração, Senhor. Que o Senhor agora venha falar conosco aqui, Deus, aqui neste culto, neste momento da mensagem, que o Senhor me use, Deus, e que eu seja a boca do Senhor, que eu fale apenas aquilo que é a Tua palavra. Livre, Deus, os meus irmãos e as minhas irmãs, dos meus próprios conceitos, das minhas próprias ideias, mas que tudo o que for falado aqui, Deus, que provenha diretamente do Senhor e da Tua palavra. A oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Uma coisa que é muito comum para nós, né, claro, nós aqui num contexto de igreja, é que a definição básica do pecado seria a quebra da lei do Senhor, da lei de Deus. Se você perguntar para uma criança aqui, dizer para ela, o que é pecado? Provavelmente ela vai dizer, desobedecer o Senhor, certo? Em Romanos, capítulo 7, versículo 7, o apóstolo Paulo, ele afirma o seguinte: de fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. E ele continua, de uma maneira muito interessante, no versículo 8. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo desejo cobiçoso. Ou seja, a lei, ela não só nos mostrou o que é o pecado, mas ela mostrou também que nós somos pecadores. Por quê? Com a apresentação clara do mandamento através da lei, a nossa natureza pecaminosa, ela viu a oportunidade de se rebelar contra Deus. Pois é isso que o pecado produz em nós, a rebeldia contra Deus. Como Paulo diz, a lei disse lá, não cobiçarás. O pecado que habita em nós, ele diz assim, opa, aqui está uma oportunidade de eu me rebelar contra Deus. A lei diz, não matarás. Aí o pecado vai dizer no seu coração, opa, aqui tem uma oportunidade de eu quebrar a lei. Não adulterarás. E isso vai criando oportunidades para o pecado se manifestar e se rebelar contra o Senhor. Então, a gente consegue ver aqui uma relação clara e direta da lei e o pecado. Durante o período que é contemplado no Antigo Testamento, o povo de Deus, o povo de Israel, ele se relacionou de uma maneira, vamos dizer assim, constitucional com a lei do Senhor. A lei, ela regia a vida social do povo, a lei regia a vida religiosa do povo e a lei regia também os princípios morais do povo. Era como se realmente fosse a constituição do povo de Deus ali. Aquele povo todo vivia debaixo dessa lei, assim como nós hoje vivemos debaixo da Constituição brasileira. Caso alguém quebrasse essa lei, sofreria consequências diretas. Então, a partir daí, lógico que ao longo dos séculos, se desenvolveu uma visão, vamos dizer assim, legalista da lei. Ou seja, eu tenho aquele mandamento escrito ali, escrito,
Então, se eu quebrar aquele mandamento, eu estou pecando, né? Talvez cometendo um crime, mas se não, eu estou de boa, está tranquilo. Mas no contexto da vinda de Jesus, né, e nós vemos isso muito claro, né, através da vida dos fariseus, né, que esse grupo ele era bem conhecido pelo seu zelo com relação aos mandamentos. Só que Jesus nos ensinou que esse zelo, né, Jesus mostrou, na verdade, que esse zelo ele era um zelo legalista, né, dos fariseus, porque eles eram rígidos com a lei, mas o coração deles estava longe de Deus. E por muitas vezes eles tiveram muitos embates com o nosso Senhor Jesus, né? E nesse contexto de Cristo, de Jesus, ele nos fez entender que a questão do pecado, ela não é tão simples quanto o legalismo faz parecer. Às vezes a gente acha que, muitas pessoas acham que a gente vive agora num tempo, né, da mordomia, né, vamos dizer assim, que antes era o tempo da lei, né, era o tempo rígido, mas agora é o tempo da graça, né? Agora é o tempo onde tudo é paz e amor. Eu posso fazer o que eu quiser, que Deus me ama, Jesus pagou meus pecados, então está tudo bem. Mas, na verdade, Jesus ele nos fez entender o pecado de uma maneira diferente, de uma maneira muito mais profunda do que o legalismo ele poderia entender, quer dizer, nos fazer entender. Em Mateus capítulo 5, a partir do verso 21, Jesus diz, lá no Sermão do Monte de Jesus: ouvistes o que foi dito aos antigos, ou seja, o que Moisés passou para o povo, né? Não matarás, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto contra o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo está sujeito ao fogo do inferno. E ele continua nos versos 27 e 28. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Perceba que Cristo traz um sentido muito mais profundo ao pecado. Não levantar uma arma para o outro e querer tirar a sua vida, não é mais suficiente para nos livrar do pecado. Não, se existem sentimentos ruins em relação ao outro no meu coração, sem motivo nenhum, eu já pequei. Não me deitar com uma mulher que não é minha, não é suficiente para que eu me livre do adultério. Se eu olho para qualquer mulher com impureza, com desejos impuros no meu coração, eu já adulterei com ela. Então aqui Jesus ele está nos ensinando que o pecado ele não habita somente na prática, mas muito antes disso ele habita no nosso coração. Talvez você nunca matou ninguém na sua vida, mas talvez você seja um homicida no seu coração. Talvez você nunca se deitou com outra mulher ou com outro homem, mas talvez você seja um adúltero no seu coração. Porque não é mais legalismo, não é mais lei escrita no papel, que se eu cumprir ou não, tá bem, então eu estou condenado. Não, Jesus vem e nos ensina que o pecado, ele está antes da prática, está no nosso coração. E aí que vamos então entrar no texto que nós acabamos de ler. O capítulo 4 do livro de Provérbios, ele, né, assim como vários outros capítulos do livro, ele começa com um pai, né, chamando a atenção dos seus filhos, né? Ele diz assim: ouvi, filhos, a instrução do pai, e estais atentos para conhecerdes o entendimento. E o texto se desenvolve através de uma série de conselhos. E no meio de todas essas orientações está o versículo 23 que nós lemos. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida, ou as fontes da vida.
E o título dessa mensagem que nós queremos refletir é o pecado, a busca deturpada de algo bom. E eu quero começar destacando a parte A do versículo. Ele diz assim, né, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Aqui o autor do texto, o autor do versículo, ele nos passa qual é o nível de importância que nós devemos dar ao coração. Nós aprendemos desde criancinha, né, que devemos guardar diversas coisas em nossas vidas. Quando pequeno, nossos pais nos ensinaram a guardar os nossos brinquedos, não é verdade? Não só, né, guardar, tanto não guardar no sentido de organizar, tirar aquilo que está no chão e colocar no lugar certo, mas no sentido também de guardar, de proteger, de preservar os brinquedos. Eles também nos ensinaram a guardar dinheiro, né, a ter uma consciência, né, vamos dizer assim, uma consciência financeira, e guardar dinheiro. Também guardar no sentido de colocar ali, juntar o dinheiro ali no banco, mas também no sentido de proteger o dinheiro. Em que sentido? De não sermos imprudentes com ele, com relação ao dinheiro, não sairmos gastando aí com qualquer coisa, porque quando chegar um momento ruim, um momento oportuno, a gente ter aquilo ali guardado e preservado. Então, durante a nossa vida, nós fomos aprendendo que diversas coisas, elas são dignas de serem guardadas, serem protegidas, seja valores, princípios, seja bens materiais, o que for. Porém, aqui nesse versículo, o autor ele nos chama acima de tudo isso, acima de tudo que nós aprendemos a guardar, porque ele diz, né, na versão da Almeida, diz sobre tudo o que se deve guardar. E o que se deve guardar? É o que nós aprendemos na nossa vida. Acima, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Na versão da NVI que nós lemos, diz, acima de tudo, guarda o teu coração. Mas por quê? Será que ele está falando do nosso órgão físico, esse, né, coração que bate aqui no nosso peito, né? É claro, né, ele também é algo que é digno de ser guardado, né? A gente tem que se alimentar bem, fazer exercícios, né, ir ao médico, fazer todos os exames certinho, né? Mas na verdade, acima desse coração aqui, nós temos que guardar esse outro coração que ele está falando aqui, que nós vamos entender. O sentido que nós vemos presente na Bíblia do coração, né, é que o coração ele é o centro do nosso ser, é o centro da nossa existência como indivíduo. Isso vai em contraponto ao que está presente no meio popular, né? A ideia de que o coração ele é o oposto da razão, da mente, né, do racional. O coração ele seria a fonte das emoções. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer assim, você está sendo muito racional, você tem que seguir mais o seu coração. Ou então, de uma maneira mais, uma gíria, né? Fulano ele é mais racional, mas fulano ele é mais coração. Ou seja, uma pessoa que é mais intensa e que faz as coisas meio que sem pensar. O pastor batista, né, Jonas Madureira, que é um teólogo, um filósofo, a partir de uma análise antropológica e gramatical do termo hebraico leb, que é o termo que é traduzido como coração no Antigo Testamento, inclusive, né, especialmente no texto que nós lemos aqui, ele escreve no seu livro A Inteligência Humilhada, fica a recomendação para vocês aí. Ele diz assim, o coração é o centro de onde emanam os desejos, as vontades, as deliberações e as decisões do homem. Aí ele continua, a Bíblia estabelece uma relação necessária entre o coração e as decisões, ou seja, entre o centro do nosso mundo interior e a capacidade que temos de deliberar sobre as coisas da vida. As decisões que o homem toma, seja elas conscientes ou não, refletem o seu mundo interior. Então, meus irmãos, a partir disso, nós conseguimos entender o porquê do autor chamar a nossa atenção para a importância do coração e nos orientar a guardá-lo.
acima de todas as coisas. O coração, ele fala de quem nós somos. O coração fala da nossa bússola, a bússola da nossa vida. Ou seja, para onde vamos, o que queremos fazer, quais são as nossas motivações e vontades, nossos desejos. Não é simplesmente as nossas emoções, mas, como eu falei, como se tivesse uma relação oposta entre a razão e a emoção. Na verdade, o nosso coração, esse nosso homem interior, ele controla a nossa razão. Porque a nossa razão, ela é motivada pelas nossas vontades, pelos nossos desejos e as nossas motivações, que é o que nós estamos falando aqui do coração. Mas guardar o coração de quê? Talvez você pergunte, o que ameaça o nosso coração? Talvez alguém poderia responder essa pergunta apontando o pecado que está aí fora, o mundo, as tentações. Mas, na verdade, a principal ameaça ao nosso coração somos nós mesmos. A gente precisa refletir, nos colocando como a principal ameaça ao nosso coração, porque de fato é o que nós somos. Porque nós sabemos que a nossa natureza, ela está corrompida. Nosso coração, o nosso interior, ele está manchado pelo pecado. Lá no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 9, ele diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Interessante, ele colocar enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E o autor de Provérbios diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Desesperadamente corrupto. Isso faz, então, com que tenhamos a capacidade de transformar qualquer coisa boa em algo pecaminoso. Existe uma frase que é atribuída a João Calvino, o reformador, que diz o seguinte: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Podemos parafrasear essa expressão e dizer que o coração do homem é uma fábrica de pecados. Se não guardarmos o nosso coração e algo assumir um lugar que não deve nele, esse algo pode se tornar uma maldição em nossas vidas, independente do que seja. O emprego, o trabalho, ele é uma bênção nas nossas vidas, amém? A gente trabalha para trazer sustento para a nossa casa, para poder prover conforto para nossos familiares. Mas se eu colocar o meu trabalho, o meu emprego, numa posição de centralidade no meu ser, no meu coração, como muitos fazem por aí, ele pode se tornar um pecado na minha vida, algo pecaminoso na minha vida. Meus desejos, as minhas vontades, as motivações serão pautados a partir do meu trabalho. E isso vai fazer com que eu deixe família, que eu deixe filhos, amigos, igreja, e nessa conversa aí Deus já ficou para trás há muito tempo. E a gente não, com certeza você conhece pessoas que são assim. A gente não precisa ir muito longe, isso não é algo que está muito longe da nossa realidade. Se não cuidarmos, o nosso cônjuge, os nossos filhos, eles podem tomar um lugar que não deve no nosso coração e se tornar um ídolo na nossa vida. Quantas famílias por aí, os filhos não são o centro do lar, os chamados reizinhos do lar, em que toda a vida dos pais giram em torno daquele pequenininho ali. É claro, meu irmão, os filhos são a herança do Senhor, não estou dizendo o contrário. Mas se a gente não cuidar, ele se torna um ídolo no nosso coração. E a gente começa a esquecer de qualquer outra coisa.
E aquele menino começa, e aquela menina começa a fazer, a gente começa a fazer as vontades dele, ele começa a mandar na nossa casa. Por quê? Porque ele está assumindo um lugar no nosso coração que não deve. Um exemplo clássico, né, o time de futebol. Muitas pessoas, né, se a gente vê por aí, no Brasil isso é um exemplo, né, claríssimo, né, muitas pessoas se relacionam com o futebol como uma religião. E se a gente que acompanha futebol, você vê que é quase que literalmente uma religião, porque os símbolos estão ali, né? O que é a camisa do time de futebol? É o manto sagrado. O que é o estádio de futebol? É o templo, né? E tem muitos torcedores que, se você chegar no estádio do time dele falando de outro time rival, meu filho, ele é capaz de te bater. Você está profanando o templo. Então, muitas pessoas, e aí a gente vê no Brasil e no mundo inteiro, né, pessoas matam outras pessoas por causa do futebol. Meus irmãos, o futebol é algo bom. O futebol é algo bom. O futebol pode proporcionar momentos em família, momentos com seus pais. Quantos aqui não tiveram bons momentos com seu pai, num estádio de futebol, ou assistindo futebol, momentos com amigos? Mas é claro, se o time assumir um lugar que não deve no nosso coração, ele se torna algo pecaminoso, ele se torna um ídolo também. E um outro clássico, né, de um exemplo desse, né, que é talvez o maior exemplo, é o dinheiro. Por muito tempo, né, eu achei que aquele versículo que eu vou ler agora aqui, né, ele dizia assim, o dinheiro é a raiz de todos os males. Por muito tempo eu achei que o versículo dizia isso. O dinheiro é a raiz de todos os males. Mas, na verdade, o que Paulo diz em 1 Timóteo 6, versículo 10 e 11, é que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E ele continua, em alguns, nessa cobiça, se desviam da fé e a si mesmos se atormentam com muitas dores. E aqui a gente já consegue até mesmo entender já a parte B do versículo que nós lemos. Pois dele procedem as saídas, ou seja, do coração, procedem as saídas ou as fontes da vida. Meus irmãos, o coração, nosso coração, esse nosso interior, esse centro da nossa existência, ele é um manancial. Ele é uma fonte, uma nascente, de onde nasce um rio, o rio da nossa vida. Se a nascente for contaminada, todo o rio será. Se alguém quiser contaminar um rio, você não vai durante o corpo do rio e joga lá aquilo que for contaminar. Você vai na nascente do rio e contamina ela, que aí aquele rio vai nascer contaminado para sempre. Então, por que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males? Porque se eu coloco o dinheiro num lugar que não deve no meu coração, as minhas vontades, os meus desejos, as minhas motivações são para alcançá-lo. E nessas, como diz Paulo, muitos fazem maldades, muitos fazem atrocidades para conquistá-lo. E aí esse amor ao dinheiro contamina o coração deste, a saída ou a fonte da vida, e são completamente influenciados por isso. Então, por isso que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque aquele que ama o dinheiro mais do que tudo, as fontes de suas vidas serão contaminadas por esse amor deturpado ao dinheiro. E aí ele é capaz de praticar qualquer mal para conquistar o dinheiro. E o que a gente vê aí fora, as pessoas são capazes de fazer qualquer coisa para conseguir dinheiro. E aí essa relação volta lá atrás, quando eu falei do trabalho. Muitas pessoas, por amor ao dinheiro, por querer conquistar dinheiro, fazem o dinheiro e o trabalho tomar um lugar que não deve no coração, e aí que a coisa desanda. E aí esquece família, esquece amigos, esquece filhos, esquece Deus, e aí
que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Não é verdade? Em Mateus capítulo 6, versículo 21, Jesus diz: onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Quando julgamos que o dinheiro, por exemplo, é aquilo de mais importante na nossa vida, então ele passa a ser o nosso tesouro. E por causa disso, todas as nossas decisões são tomadas a partir do peso que o dinheiro tem em nossas vidas. E claro, isso serve também para amizades, para casamento, para família, para amigos, bens materiais, religião, enfim. Tudo será deliberadamente medido de acordo com esse tesouro. Então, meu irmão e minha irmã, a palavra do Senhor para nós hoje aqui nessa manhã é: guarda o teu coração. Enganoso é o coração, acima de todas as coisas, desesperadamente corrupto. E já partindo para a parte final da mensagem, como então nós podemos guardar o nosso coração? Meus irmãos, eu não acredito que nós podemos guardar o nosso coração por nós mesmos. Eu não acredito nisso não. Porque, como eu já falei aqui várias vezes, o coração, ele está com o nosso coração, ele está corrompido pelo pecado. E nossas ações são influenciadas por ele. Então, seria a mesma coisa que você pedir para um bandido, para um criminoso, se vigiar. É tipo assim, o policial deixa ele lá, ó, fica quietinho aí, você se vigia aí, por favor, que eu vou ali. Ele pode ficar ali até por um tempo, mas uma hora, que primeira oportunidade, ele vai fugir. A gente tentando guardar o nosso coração por nós mesmos é a mesma coisa. Eu posso fazer o esforço que for, eu posso até conseguir por algum momento, mas alguma hora eu vou errar. Porque meu coração é corrupto. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, para começar essa conversa, nosso coração está guardado quando nós estamos em Cristo. Quando cremos nele. Pois é crendo em Cristo que recebemos os frutos de sua obra redentora e nosso coração é purificado. E nós somos justificados e libertos da escravidão do pecado. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Paulo diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. Portanto, em Jesus nós experimentamos, é claro que ainda não de forma plena, porque nós vamos experimentar essa transformação plena quando Ele voltar e recebemos um corpo glorificado. Nós experimentamos uma transformação da nossa natureza e, claro, do nosso coração. A obra de Jesus é para restaurar toda a criação, incluindo, a começar por nós. Restaurar o nosso ser que foi manchado pelo pecado, que foi corrompido pelo pecado. Então, quando nós estamos em Cristo, nós cremos nele, nós recebemos isso da parte dele. E nosso interior, então, é purificado pelo seu sangue. Nós somos justificados por ele. Então, meus irmãos, não tem como a gente falar de guardar o coração de alguém que não está em Cristo. Porque esse coração é escravo do pecado. Os seus desejos, suas vontades, as suas motivações estão completamente corrompidas pelo pecado. O homem natural, ele tem uma tendência pelo pecado. Aquela história de que, Satanás botou uma armadilha para eu pecar, Satanás me fez pecar. Na verdade, não. A gente peca sozinho mesmo. A gente não precisa de ninguém para pecar, não. Mas em Cristo essa história muda um pouco. Então, a gente não pode falar de guardar o nosso coração fora de Cristo. É em Cristo que o nosso coração está seguro. Segundo, nós guardamos o nosso coração quando nós buscamos a palavra de Deus, em uma vida devocional. Guarda no coração as tuas palavras,
para não pecar contra ti. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Diz o salmista em Salmo 119, versículo 11. Então, quando nós buscamos a palavra do Senhor, nós guardamos e protegemos o nosso coração, porque é nela que está os princípios de vida. Pois é nela que está a vida eterna, ela que está o caminho, ela é a lâmpada para os nossos pés, ela que está o lugar, ela é o lugar onde eu devo colocar os meus desejos, as minhas vontades, as minhas motivações. É na palavra de Deus que eu conheço o caráter do Filho de Deus, que é esse caráter que eu devo me espelhar. Então, que minhas motivações, as minhas vontades, meus desejos sejam iguais a dele, igual ao dele. Quem deve ocupar um lugar de centralidade nos nossos corações, meus irmãos, é o Senhor. Quando questionaram o Senhor Jesus sobre qual seria o grande mandamento da lei, ele respondeu: amarás o Senhor e o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Colocar o Senhor como centro do nosso coração é o grande mandamento. É isso que o Senhor quer de nós. Ele não quer ser secundário, Ele não quer que a gente coloque o emprego acima dEle, Ele não quer que a gente coloque a nossa família acima dEle. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seus filhos e sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Palavra do Senhor Jesus, em Mateus 10, 37. Portanto, meus irmãos, quem deve ocupar o centro do nosso coração, o centro dos nossos desejos, o centro das nossas vontades, motivações, o centro do nosso ser, é o Senhor. Diante do Senhor, as outras coisas viram secundárias. Diante do Senhor. Elas não perdem, claro, elas não perdem o seu valor. Não perde de maneira nenhuma. Como eu falei, o emprego é algo bom. Família, nem se fala. A família é algo que o Senhor construiu para nós. O dinheiro é algo bom. É através do dinheiro que nós trazemos o sustento para a nossa casa, através do dinheiro que a gente, como eu falei, traz conforto, lazer, a gente dá o melhor para os nossos filhos, para as pessoas que estão ao redor de nós. É através do dinheiro. Mas se essas coisas ocuparem o lugar que não é delas no nosso coração, porque cada uma delas precisa ter um lugar certinho no nosso coração. Se essas coisas tomarem o lugar de centralidade no nosso coração, que é o lugar que deve ser ocupado por Deus, as fontes da minha vida, elas são contaminadas, o curso do rio da minha vida, ele toma um rumo que não deveria. O Senhor deve ser a nossa bússola, o Senhor deve ditar o rumo das nossas vidas, e Ele deve sentar no trono central do nosso coração e do nosso ser. Queria chamar aqui a equipe de louvor, e eu queria que a gente ficasse agora um tempo em oração, um tempo refletindo sobre como está a situação do nosso coração. Quem está ocupando a centralidade do nosso coração? E eu queria que, se você puder fechar os seus olhos, baixar sua cabeça, eu queria que você cantasse essa canção. Vamos cantar sentados mesmo, refletindo sobre a nossa vida. Queria que você cantasse essa canção como uma oração de arrependimento, como um pedido, uma súplica ao Senhor, pedindo ao Senhor: renova-me, Senhor, eu já não quero ser igual, renova-me, Senhor. Faça desse momento o seu momento com o Senhor. Arrependa-se dos seus pecados, arrependa-se de ter colocado outro no lugar do Senhor.
por favor, Senhor. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Vamos cantar todos juntos? Renova. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Cante, meu irmão. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Amém. Você pode se colocar de pé no seu lugar para nós orarmos. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa manhã. Muito obrigado por esse culto, Senhor. Muito obrigado, Deus, por falar conosco aqui neste momento, Pai. Nos ajuda, Pai, a constantemente, Deus, ter o Senhor como prioridade da nossa vida, Deus, da nossa existência, do nosso ser. Nos ajuda, Deus, a ter o Senhor como prioridade das nossas vontades, nossos desejos e motivações, Senhor. Nós nos arrependemos, Pai, de ter colocado os outros, Deus, no centro da nossa vida, Pai. Lugar que é do Senhor por direito, porque o Senhor conquistou isso na cruz, Pai. Nosso coração é Teu, Senhor. O centro do nosso coração é Teu, Senhor. O trono no centro do nosso coração é Teu, Senhor. E de mais ninguém. Diante do Senhor, todas as coisas se tornam secundárias. Não há nada nesse mundo, não há nada nessa terra que seja mais importante do que o Senhor. Perdoa nossos pecados, Pai. Perdoa, Deus, se tornamos algo bom, Deus. Perdoa se tornamos algo que é uma bênção em nossas vidas e uma maldição, Pai. Perdoa, Deus, se tornamos o nosso emprego, a nossa família, nossos filhos, ou qualquer coisa que seja, como maldição em nossas vidas, Pai. Por termos colocado eles em lugares que não deviam em nosso coração. Nos perdoa, Senhor. Renova-nos, Senhor. Renova-nos, Senhor. Porque tudo que há dentro do nosso coração precisa ser mudado, porque ainda somos pecadores, Deus. Completamente dependentes do Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu perdão. Somos falhos, Pai. Ilumina, Deus, as nossas vidas, nosso caminho com a Tua palavra, Deus.
Guarda a Tua palavra em nosso coração, Senhor, para que não venhamos a pecar contra o Senhor. Que o nosso coração esteja alinhado com o Seu, Pai. Nosso coração esteja alinhado com o de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Mestre. Então renova-nos, Senhor. Renova-nos. Podemos cantar esse refrão mais uma vez? Antes da gente ir embora? Senhor Deus, muito obrigado por esse culto. Que o Senhor leve em paz meus irmãos agora para casa. Que eles tenham um domingo abençoado, maravilhoso. Que o Senhor esteja com eles todos os momentos desse dia, abençoando eles, transformando cada momento da vida deles, Pai. Oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Vai com Deus, meu irmão. Bom domingo e até mais tarde.